Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por você estar conosco aqui no canal Vida dos Santos. Afinal de contas, a santidade é um estilo de vida a ser seguido e sem conhecimento nós não vamos chegar a lugar nenhum. Uma das coisas que mais me intriga nessa história que vamos contar hoje é como o ambiente, as pessoas, viver do lado de pessoas santas, conviver com pessoas santas, conviver com pessoas que buscam a santidade, pode te levar também à santidade. Nós vamos falar hoje de uma mulher chamada Chiara do Freducci, que tinha uma amizade com nosso querido São Francisco. Assim como João Paulo II tinha amizade com a Madre Teresa, o próprio São Francisco tinha amizade com o Santo Antônio, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santo Ambrósio conviveram juntos e tantos outros santos conviveram juntos num caminho de santidade. O ambiente que você vive determina aquilo que você vai ser. Muito importante isso, e aconteceu isso com a nossa querida Chiara do Freducci, que é mais conhecido como Santa Clara de Assis. Ela nasceu no ano de 1194 em Assis, na Itália. De família rica, seu pai Favaronicífero era conde, sua mãe Ortolana Fiune. Clara era neta e filha de fidalgos, pessoas de classe alta, classe nobre. Sua família vivia em um palácio e tinha muitas propriedades, até mesmo um castelo. Clara tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Suas irmãs Catarina e Beatriz mais tarde iriam entrar para o convento junto com sua mãe, após esta ficar viúva. Quando Clara tinha por volta mais ou menos de 12 anos, sua família vai morar em Orosano e depois vão para Perugia, refugiando-se de uma revolução que estava acontecendo na Itália. Clara, desde jovem, já tinha fama de muito religiosa e recolhida. Aos 18 anos, ela fugiu com uma amiga, Felipa de Guelfuccio, para encontrar o nosso querido São Francisco de Assis. Lá na Porciúncula, era uma capelinha de Santa Maria dos Anjos, onde nasceu a Ordem dos Franciscanos. Se você vê o filme de São Francisco, você vai se emocionar muito quando Francisco chega nesse local e olha aquela capela, que eram só ruínas, porque tinha acontecido a revolução e tal, então eram só ruínas, e ele reergue a capela, e daí é onde nasce aquela famosa cruz franciscana. Lá ela já estava esperada, né? Já tinha sido avisada que ela ia para lá, para que ela fizesse os seus primeiros votos e entrar no convento dos franciscanos. O próprio São Francisco, olha que honra, cortou os cabelos de Clara, sinal do voto de pobreza e exigência para que ela pudesse ser uma religiosa. Depois da cerimônia, ela foi levada para o mosteiro das Beneditinas. Nessa época ainda São Francisco não tinha mosteiro, então elas ficavam com as Beneditinas. Santa Clara de Assis vendeu tudo que tinha, inclusive o seu dote de casamento, e distribuiu aos pobres. Era uma exigência de São Francisco. A família de Clara de Assis tentou buscá-la, mas ela se recusou a voltar, mostrando para o seu tio os cabelos cortados. Ele então desistiu de levá-la. Nisso, sua irmã Catarina também foge para o convento aos 15 anos de idade. A família envia novamente o tio, olha lá, olha a influência, que vai levando você a ser santo. Chegando lá, o tio tenta pegar à força, amarra ela, prepara-se para arrastá-la de volta para casa. Clara não suporta ver o sofrimento da irmã e pede ao Pai, Deus, Pai Celeste, que intervenha. Então a menina amarrada ficou tão pesada, que ninguém conseguia movê-la. Monaldo, então, seu tio, desistiu de levar a menina. E aí, a irmã da nossa querida Clara, Catarina, entrou para o convento e recebeu o nome de Inês. Depois de ter passado pelo convento de Santo Ângelo de Panso, São Francisco leva Clara e suas seguidoras para o Santuário de São Damião, onde foram morar definitivamente, já com a ordem, já começando ali a se criar a Ordem de Santa Clara. Por conta da invasão muçulmana, a região de Assis passou muita necessidade, tanto que certa vez as irmãs
que já eram mais de 50 as freiras, não tinham o que comer. Então a irmã cozinheira chegou desesperada e diz a Santa Clara que havia somente um pão na cozinha. Santa Clara diz a ela: confie em Deus e divida o pão em 50 pedaços. A irmã cozinheira, mesmo sem entender, obedeceu. Então, de repente, dezenas de pães apareceram na cozinha e as irmãs conseguiram se sustentar por vários dias. Pela intercessão de Santa Clara, muitos milagres já se realizaram, quando ela ainda era viva. Acabamos de falar do pão. Um dos mais expressivos foi quando os sarracenos, os famosos muçulmanos, invadiram Assis e tentaram entrar no convento das Clarissas, que já era o seu convento ali franciscano, né, conhecido como Clarissas. Santa Clara pegou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e disse aos invasores que Cristo era mais forte que todos eles. Então, inexplicavelmente, todos, tomados de grande medo, fugiram sem saquear o convento. Por isso, Santa Clara é representada com suas vestes marrons, segurando o ostensório. Como já dissemos aqui, Santa Clara é a fundadora das Clarissas, que antigamente, logo quando eles montaram o mosteiro lá em São Damião, na paróquia de São Damião, era chamada de Senhoras Pobres. Com conventos hoje espalhados por vários lugares da Europa, é uma espiritualidade voltada para a pobreza, a oração e ajuda aos mais necessitados. Ela mesma escreveu a regra para as mulheres religiosas, que é a forma de vida dos mosteiros, e a regra de viver o mistério de Jesus Cristo de acordo com as propostas que já existia de São Francisco. Regra depois que foi aprovada pelo Papa, ela foi o lado feminino dos franciscanos e as irmãs Clarissas permanecem até hoje. Existe um fato bem interessante que ela foi declarada padroeira da televisão em 14 de fevereiro de 1958 pelo Papa Pio XII. Por que isso aconteceu? Ela queria muito assistir à missa de São Francisco, que estava acontecendo em outra cidade. Só que, quando ela estava enferma nessa época, e ela enferma, ela começou a rezar que ela queria participar da missa. E a missa se projetou na parede como uma tela. E ela assistiu toda a missa como se fosse um retroprojetor. Só que isso era no ano de 1253. E este relato no seu diário fez com que mais tarde, no ano de 1958, ela fosse declarada a padroeira da televisão. Santa Clara de Assis, ela morreu em Assis mesmo, no dia 11 de agosto de 1253, no mesmo ano que ela fez esse mistério de projetar a missa na parede. Ela tinha 60 anos de idade. Um dia antes de sua morte, ela recebeu a visita do Papa Inocêncio IV, que lhe entregou a regra das Clarissas escrita e aprovada pela igreja. Então, é como se ela estivesse esperando, né? Ela recebeu a regra e foi encontrar o Pai do céu. Na hora da sua morte, ela disse: vá segura minha alma, porque você tem uma boa escolha para o caminho. Vá, porque aquele que a criou também a santificou, e guardando-a sempre como uma mãe guarda o filho, amou-a com eterno amor. E bendito sejais vós, Senhor, que me criastes. Foram palavras de Santa Clara, um pouquinho antes de falecer. O Papa mandou enterrá-la na igreja de São Jorge, onde São Francisco já depois foi enterrado também. Em 1260 foi construída a Basílica de Santa Clara, ao lado da igreja de São Jorge. E aí o seu corpo foi transladado para lá. Sua canonização foi oficializada pelo Papa Alexandre IV no ano de 1255, 2 anos depois da sua morte. Santa Clara de Assis é representada, com uma roupa marrom e touca branca, com uma custódia com o Santíssimo Sacramento. Existem muito mais histórias e milagres de Santa Clara, mas o que queríamos deixar aqui para você é você conhecer como foi essa trajetória, como cresceu essa mulher dentro da igreja.
Um grande abraço e pela intercessão de Santa Clara, que Deus te abençoe. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.